Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Na FAM, Faculdade de Americana, as histórias são reais. De gente que quer mais da vida. De gente que se esforça para conquistar melhores posições no mercado de trabalho e, com responsabilidade social, tornar-se um cidadão melhor. Somos história, somos conquistas, somos FAM, Faculdade de Americana, 25 anos. Alta qualidade de ensino com responsabilidade social. O momento é agora, faculdade é FAM. Olá, bom dia, 11h53, estamos começando a segunda edição do Jornal Todo Dia. Hoje é segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025. Como você está? Tudo bem na sua casa, no seu trabalho, no seu círculo familiar? Obrigado por estar conosco, obrigado por abrir as portas, para receber a equipe da TV Todo Dia. Hoje tem muita informação para você. Entre os destaques desta segunda-feira, a gente vai falar da morte de um ciclista por atropelamento aqui na nossa região. Vamos trazer também uma matéria sobre o Jardim Monte Verde, aqui em Americana. A comunidade projeta a regularização. Tem também informações do esporte. O Rio Branco goleou, o União Barbarense venceu fora de casa. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, aqui na TV Todo Dia, Jornal Todo Dia, chegando até você. A gente começa falando sobre uma notícia muito triste, Mais um caso de morte no trânsito acontecendo aqui na nossa região. Tivemos um caso de um ciclista. Ele foi atropelado, sofreu amputações e acabou morrendo em decorrência aí dos ferimentos desse acidente. Quem traz mais detalhes é a repórter Isabela Braz. Um homem morreu após ser atropelado no quilômetro 48 da rodovia Cornélio Pires, que liga Piracicaba a Saltinho, na noite deste sábado. Segundo a polícia rodoviária, a vítima trafegava de bicicleta quando foi atingida por um carro.
O ciclista sofreu amputações, chegou a ser levado até a Santa Casa de Piracicaba, mas não resistiu aos ferimentos. Com o impacto, o veículo foi lançado a cerca de 500 metros à frente do local da ocorrência. O motorista teria sofrido um mal súbito ao volante. Outra ciclista que acompanhava a vítima fatal acabou sendo atingida, mas teve apenas escoriações. A Polícia Militar Rodoviária atuou para liberar o trânsito na região, que teve de ser parcialmente paralisado com atendimento aos feridos. Isabela Braz para a TV Todo Dia. É muito triste, né? Situações como essa, o trânsito, ele acaba sendo cruel muitas vezes, mas também tem a questão da prudência por parte de motoristas, ciclistas, motociclistas. Se cada organismo aí do trânsito fazer a sua parte, a tendência é que os acidentes eles diminuam. A gente falou sobre a necessidade de internação, necessidade até de utilização de sangue, né? Por isso a próxima matéria é muito interessante, porque fala sobre a necessidade de doação de sangue, a importância de você ser um doador. A repórter Isabela Braz volta trazendo um panorama sobre a questão da doação de sangue. Confira, um ato para salvar vidas. O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, em Americana, necessita de doadores de todos os tipos sanguíneos, especialmente O positivo, O negativo, A positivo e A negativo. Com o período de férias e pré-carnaval, as pessoas costumam doar menos, o que gera uma preocupação para o local. A médica hematologista Fernanda Orsi explica que para doar não precisa de muito. Para doar sangue, é preciso a pessoa ser adulta, a partir dos 18 anos, a partir dos 16 anos, já pode doar com consentimento dos pais, mas precisa ser adulto e saudável. Então é a condição básica. Pessoa que tiver qualquer problema de saúde, estiver fazendo um tratamento crônico, algumas pessoas ainda podem doar, que fazem tratamento crônico, hipertensão, por exemplo, mas a gente depois na entrevista orienta se naquele dia dá para doar ou não. Mas primeiro, basal, é ser adulto e saudável. Não ter feito nenhuma cirurgia recente, nenhum procedimento invasivo recente. Aí depois, mais para próximo do dia da doação em si, não pode estar com nenhuma condição aguda, febre, por exemplo, dor de dente ou alguma dor, uma inflamação, uma infecção no corpo. Não pode ter fumado, não pode ter ingerido bebida alcoólica no dia anterior e tem que ter descansado também. Não deve vir em jejum doar sangue, mas também não pode ter uma alimentação muito pesada, assim, de manhã, porque isso depois pode acabar acarretando um excesso de lipídios na bolsa, né? Mas basicamente, todo adulto saudável é um bom candidato a doador de sangue. Procedimentos invasíveis como obstrução dentária, endoscopia ou até não médicos como tatuagens e piercings também impedem temporariamente a doação. Com um dos maiores hospitais da região, a médica destaca que de 15 a 20 doadores por dia seria necessário para que o estoque ficasse tranquilo, fazendo com que assim no mínimo um doador consiga salvar ao menos 3 vidas. Esse hospital é o maior hospital público que tem na região, né? Então, a grande maioria da população da região, mais de 75%, é dependente do SUS. Então, a gente atende aqui a grande maioria das pessoas da cidade, principalmente, mas às vezes vem até um pouquinho respingando da região, de algumas cidades mais próximas também. Então, aqui o montante de pessoas que a gente atende é muito grande. E não é só de pessoas que vêm por uma doença crônica. Como eu te disse, é um hospital de porta aberta, do lado de uma rodovia. Então, recebe às vezes até pessoas que têm convênios, mas que têm algum problema, acaba o SAMU trazendo, ambulância trazendo, bombeiro trazendo. Então, é uma porta aberta para uma demanda assim, que é a grande maioria da população. Tudo recolhido ali é 100% destinado ao hospital municipal, num procedimento tranquilo e que dura pouco tempo. A doação em si demora em torno de 15 minutos, tem todo um procedimento antes de fazer uma ficha, um cadastro, passar por entrevista, mas a doação em si são 15 minutos, é muito rápido, a gente mantém um ambiente bastante descontraído ali na sala de doação. Ao todo a pessoa deve ficar aqui durante 1 hora, mas depois a gente fornece atestado. E é o direito do doador de sangue ter um atestado de ausência do trabalho no dia em que ele realizou a doação, né? Isso ajuda também até o doador se recuperar.
Então, isso a gente garante que não vai precisar sair daqui correndo para nada, assim. A gente tem um ambiente bem agradável para todos. Quem está apto é só comparecer na unidade, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 a 1h da tarde, com a entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima. Doando, além de ajudarmos o próximo, ajudamos também a nós mesmos. Eu queria também deixar um recado que nós vamos estar abertos durante o Carnaval, exceto na terça-feira, que é feriado, mas na semana do Carnaval nós vamos estar abertos das 7 da manhã às 3h30 da tarde para receber os doadores também. Então eu peço que as pessoas também venham na semana do Carnaval, um pouquinho na semana que antecede, para a gente não garantir que o nosso estoque vai estar suficiente nesse período que é tão crítico. Isabela Braz, para a TV Todo Dia. É muito importante, né, essa questão da doação de sangue. Constantemente os bancos de sangue aqui da região estão fazendo campanha de conscientização. Então, se você se encaixar aí no perfil, faça a sua doação, não tem nenhum tipo de problema, não há nenhum risco, né, para quem doa sangue. Pelo contrário, você ajuda muitas pessoas que necessitam. Então, se você puder, seja também um doador de sangue. Mudando de assunto, mas falando também sobre esse período, né? A Isabela falou sobre a questão do carnaval, é um momento onde cai bastante o período de doação de sangue. Por falar em carnaval, ainda faltam 2 semanas para ele chegar oficialmente, mas os blocos já começaram a sair às ruas de Campinas. O nosso correspondente Guilherme Pierangeli, que é bom também com samba no pé, foi conferir e traz aqui para a gente. De muito sol e calor em Campinas. A temperatura chegou a 32,5 graus, segundo o CEPAGRE da Unicamp. Clima perfeito para curtir o carnaval. Neste ano, o carnaval vai ser mais tarde, só no mês de março. Mas o pessoal aqui em Campinas não ligou muito para isso não. E os blocos começaram a sair já neste final de semana. Milhares de foliões tomaram as ruas da cidade, atrás dos 5 blocos do primeiro dia de pré-carnaval. Quem abriu as festividades em Campinas foi o bloco Vojajá, que tomou as ruas do Parque Prado e do Jardim Nova Europa. Segundo a prefeitura, 10 mil pessoas seguiram o trio elétrico até a Avenida Baden-Powell, onde havia uma estrutura preparada para o bloco. Um dos organizadores do Vojajá, Guilherme Rodrigues, ressaltou o caráter democrático do bloco. Ele vem de fato para abraçar todas as comunidades, todo mundo da região, não só da região do Parque Prado, Nova Europa, São Bernardo, como todo mundo que queira curtir, prestigiar o nosso bloco. Então ele é encabeçado hoje pelo Gabriel Seixas, pelo Jairton, mas somos uma comunidade de vários amigos que ajudam esse projeto para que ele aconteça e que ele seja de fato um carnaval, um pré-carnaval, né, com a cara de Campinas. Entre uma apresentação ao vivo e outra, o DJ Atos animou a galera, com estilos para todos os gostos. Hoje eu tô tocando tudo que anima pro carnaval e essa parte é a hora do funk, das brasilidades, que a galera sabe cantar e curte bastante. E com um carnaval assim, tem gente que nem pensa em viajar durante os dias de folia e vai curtir o carnaval em Campinas mesmo. A minha ideia é conhecer outros blocos, muito embora nessa vez eu não pretendo viajar. Então a opção mesmo vai ser ficar aqui em Campinas e pela programação parece que vai ser uma programação bem legal. Além do Vojajá, Campinas teve outros 4 blocos na rua no sábado, como o Unidos pela Música, no Largo do Rosário, no centro da cidade, que também reuniu milhares de pessoas. E no domingo, outros 3 blocos agitaram as regiões do Taquaral, da Vila Costa e Silva e do Padre Anchieta. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. Aqui a gente já começou a entrar no clima também, assistindo a matéria, também comecei a dar uma sambadinha aqui. Vojajá, é o bloco lá da cidade de Campinas, e mais blocos vão sair pelas ruas da cidade de Campinas nos 2 próximos finais de semana. A programação completa você confere aqui na TV Todo Dia ao longo da semana para você já ir se programando. Marca aí na sua agenda os blocos e as atrações que você vai ter no carnaval deste ano aqui em toda a nossa região. Vamos falar de moradia popular, agora são 12h04, meio-dia e 4, 200 moradias populares em Americana, hein? Uma verba aí de 39 milhões de reais, nova fase do programa Minha Casa Minha Vida, muito importante para você que está aí em busca da sua casa própria, da sua moradia. O repórter Felipe Gomes traz os detalhes.
O Ministério das Cidades autorizou a contratação para a construção de 200 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no bairro Nielsenville, na região da Cidade Jardim, em Americana. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União no dia 7 de fevereiro e representa um investimento total de mais de 39 milhões de reais. As moradias do residencial Americana 1 serão construídas na Rua das Maravilhas, esquina com a Rua Sempre Viva, e contarão com apartamentos de 56 metros quadrados. O empreendimento será composto por 2 blocos, cada um com 8 apartamentos por andar. Um dos blocos terá 12 pavimentos e o outro 13 pavimentos. O valor de cada imóvel será de R$ 165 mil, totalizando um investimento de 33 milhões de reais. Além disso, o terreno foi doado pela Prefeitura com um valor estimado de 6 milhões de reais. Os subsídios oferecidos pelo programa poderão chegar até 95%, facilitando o acesso à moradia própria para famílias de baixa renda. As unidades serão destinadas a famílias com renda de até R$ 2.850, proporcionando a oportunidade de um lar digno e seguro para centenas de cidadãos. Nas próximas semanas, a Secretaria de Habitação do município divulgará detalhes em relação à atualização cadastral das famílias para participar do sorteio das unidades, a ser realizado nos próximos meses. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Valeu, Felipe, obrigado. O assunto moradia é sempre muito sensível, né? Claro que é a meta, o objetivo, o sonho de muita gente ter a sua casa própria, ou ter o terreno ali para construir a sua casa, a sua moradia, para dar uma condição digna para a sua família. A gente conhece uma comunidade aqui na cidade americana, que é a chamada comunidade Monte Verde, fica ali na região do Posse Presa, próximo ali ao casarão do Salto Grande, que há muito tempo está necessitando, está buscando a sua regularização agora através do programa Minha Casa Minha Vida, mas tem questão orçamentária, tem dinheiro, não tem dinheiro. A gente vai ver uma matéria muito legal, matéria especial feita pelo competente repórter Diego Rodrigues, conta um pouco da história e da luta dessa gente que mora ali no Monte Verde. Mais de 16 milhões de brasileiros vivem em favelas e comunidades urbanas, o que corresponde a cerca de 8% da população do país. Os dados são do censo de 2022, divulgado pelo IBGE. Essas áreas enfrentam sérias dificuldades de infraestruturas, como a falta de saneamento básico e de pavimentação. Desde o início de 2025, o programa Minha Casa Minha Vida passou a ampliar regularizações fundiárias, através da Lei 15.081. Porém, o principal foco continua sendo possibilitar o financiamento de novas moradias. Sancionada no último dia do ano passado, a legislação também estipula que recursos técnicos e financeiros do programa sejam empregados para reformas em habitações existentes, como prédios inutilizados. Alexandre Mandel, advogado especialista em regularização fundiária, comenta sobre a lei. É uma lei importante porque ela avança para garantir que, dentre os financiamentos e a possibilidade, inclusive, para a contratação de apoio técnico para a regularização fundiária dentro do Minha Casa Minha Vida. De alguma maneira já constava, porque a Lei Federal 11.977 de 2009, que ficou conhecida como a Lei do Minha Casa Minha Vida, na verdade ela também era a Lei da Regularização Fundiária. No entanto, depois, em 2017, com a Lei 13.465 de 2017, ficou uma lei específica da regularização fundiária. Então ficou, por um lado, quase que assim, a Lei do Minha Casa Minha Vida e a Lei da Regularização separado. E não fazia sentido. Então, a lei agora promulgada, em 31 de dezembro de 2024, ela traz, aquela lei que só basicamente junta, né? Ela faz essa adequação justamente na 11.977 de 2009, para garantir de que é possível utilizar financiamento e toda a estruturação da Minha Casa Minha Vida para também para a regularização fundiária. E faz muito sentido em termos urbanísticos e no sentido de garantir o direito à moradia, tendo em vista que você pode garantir moradia não necessariamente só com novas unidades habitacionais, você pode utilizar, já veio com aquela medida chamada retrofit, para utilizar para reformas de empreendimentos, em especial, né, naqueles imóveis dos prédios abandonados ou subutilizados, normalmente nos grandes centros urbanos, mas também para regularização fundiária de forma mais ampla. Então, é uma conquista importante, era uma pauta que os movimentos sociais, de alguma maneira, já apresentavam, e isso pode estruturar, em especial, municípios menores, que às vezes tinham alguma dificuldade para operacionalizar essa obrigação da regularização fundiária, você ter condição de acessar
esse financiamento. Então, é um importante avanço. Localizado às margens da rodovia Ivo Macris, em Americana, o bairro Monte Verde é um exemplo dessas comunidades urbanas. O local conta com mais de 2.000 residências e abriga cerca de 7.000 pessoas. Jânio Carneiro de Oliveira, um dos líderes do Instituto Pós-Represa, voltado à regularização fundiária, e sediado no Monte Verde, é um dos pioneiros do que, no início, era um assentamento. Sua família está entre as 70 que iniciaram a formação do bairro, em 2006. Foi gerado esse começo aqui em 2005. A gente ocupou uma área onde é o Milton Santos. Através da administração do INCRA, mostrou mais espaço, que era mais. Aí a gente fechamos a área toda. Em 2006 o INCRA veio regularizar. Aí voltou a área para cima e o Monte Verde ficou... Não tinha o Monte Verde, né? Ficou a área sendo coletiva do Milton Santos. Mas como foi chegando os parentes, dos assentados, filhos, alguma coisa, aí foi fazendo a ocupação nessa área onde chama o Monte Verde hoje. Nós começamos aqui em 2007, 2006 para 2007, 2008 já tinha famílias muitas morando. A gente foi levando. Não tivemos nenhuma liminar contra o bairro Monte Verde. Estamos hoje, até agora, correndo atrás das regularizações e das melhorias para o bairro. As famílias vieram da onde? De toda a região aqui, Cosmó, Paulina e Americana. Hoje a gente estamos com arquitetos, né, engenheiro demarcando as áreas, encaminhamos para a prefeitura. Tem uma associação que chama IACIA, que é onde eu sou o presidente. A gente protocolamos desde 2012 que nós estamos nessa luta de regularização e casas só aumentando, cada dia mais. Nós começamos com 70, 80 casas que tinha, hoje já estamos com 2.000 e poucas casas nesse local e beirando umas 7.000 habitantes. O arquiteto urbanista Vitor Quinalha também participa das ações do Instituto e relata que a medida é importante, mas que os 2 bilhões do programa previstos à regularização fundiária e a reforma dos imóveis são insuficientes. Em primeiro lugar, é um grande avanço, né? Porque o Minha Casa Minha Vida ele foi um programa de governo, não de Estado, que foi fazer a recuperação econômica do Brasil em 2019, naquele período. E depois nós conseguimos, com muita luta, chegar a 10% para fazer Minha Casa Minha Vida entidade. E agora nós estamos com 2% para regulação fundiária. Então é um avanço para todas as comunidades, principalmente aquelas em regime de favela. Falta normatização. Eu considero que 2% é um avanço, mas ainda é muito pouco, perto da proporção da população que não tem acesso à terra, né? Vamos aguardar essa normatização para ver o grau de dificuldade e eu tenho certeza que com a força dos movimentos sociais nós vamos conseguir ampliar de 2% para pelo menos 5%. Sobre as dificuldades para a regularização fundiária, o arquiteto pontua. Hoje é a disputa pela terra, né? Como sempre foi, né? Nós temos que negociar com o proprietário ou via Ministério Público. Infelizmente, nós não temos hoje um promotor de urbanismo na cidade, né, nem de meio ambiente, né? Nós temos o GAEMA, nós estamos tentando acioná-lo e estamos também negociando diretamente com a prefeitura, no caso específico do Monte Verde, mas que isso recorre a todas as demais comunidades. Quinalha cita algumas das principais conquistas do assentamento. O ônibus está passando aqui, já é uma vitória nossa. Nós conseguimos recentemente a creche Paturi do Zanaga de tempo integral, que é outro avanço. E conseguimos a rede de energia elétrica. Agora, o principal mesmo foi de conseguir o CEP de todas as ruas. Porque o CEP não é importante apenas para o e-comércio e para a regularização dos comerciantes, mas é fundamental porque coloca que o Correio, que é uma instituição centenária, reconheça que nós somos uma ocupação urbana informal. Mas hoje nós estamos regularizados como ocupação urbana. Diego Rodrigues para a TV Todo Dia. Parabéns, Diego, pela matéria e que seja um caso aí que seja levado adiante, né? Que seja resolvido o mais rápido possível para as famílias que ali moram. Meio-dia 14, falando sobre combate à dengue. A Americana registrou um aumento de 1.500 casos, 1.500% de casos de dengue em um ano. Uma preocupação muito grande levou a Prefeitura a criar um programa de prevenção. Os detalhes com o repórter João Victor Viana.
Você que é pequeno produtor ou produtor artesanal em Santa Bárbara, a partir de semana que vem poderá contar com o Serviço de Inspeção Municipal. Ele é responsável por fiscalizar e controlar a produção, processo e comercialização de produtos de origem animal dentro dos limites do município. Essa inspeção garante que os alimentos vendidos nas feiras, mercados e estabelecimentos locais atendam aos padrões sanitários exigidos, protegendo assim a saúde da população. No último dia 28 de janeiro, os parlamentares de Santa Bárbara aprovaram um projeto de lei que implementa o serviço no município. E para entender mais sobre a importância da inspeção para o município, conversamos com o secretário de Meio Ambiente, Kleber Canteiro. A princípio, a ideia dele é que a gente consiga auxiliar o produtor artesanal, o pequeno produtor familiar de produtos de origem animal, né, que precisam de manipulação ou de preparo, da gente ajudar esse produtor a se regularizar, a ficar dentro de uma legalidade para que ele possa vender o produto dele abertamente e a gente abrir mercado para ele. Ao invés de ele fazer uma venda velada, a gente faz todo um auxílio, a ideia é fazer todo um auxílio para que ele possa levar o produto dele num supermercado mesmo, com a mesma qualidade de um produto de uma indústria maior. Antes, a inspeção era realizada no âmbito federal, vinculado ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e atuava em uma escala mais ampla. O CIF, Serviço de Inspeção Federal, é responsável pela inspeção dos produtos que são destinados à comercialização em todo o território nacional e também à exportação. Com o serviço no âmbito municipal, a fiscalização atuará com produtores de pequeno porte, que muitas vezes não eram contemplados com o serviço federal. Hoje esse tipo de serviço de inspeção ele é feito pela União, é o CIF, Serviço de Inspeção Federal. Só que a gente entende que a União é muito distante do pequeno produtor. Então as grandes indústrias, logicamente, elas têm esse serviço. Mas o pequeno produtor, ele acha que é complicado, ou ele não consegue ter acesso ao espaço, ao departamento que faz isso, que é um departamento ligado ao Ministério da Agricultura. Então a ideia de fazer pelo município é que a gente consiga estar mais próximo deles. O consumo de alimentos é algo que envolve diversos âmbitos de uma comunidade. Em Santa Bárbara, a inspeção será realizada e coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente, que atuará em colaboração com a Secretaria de Saúde. A princípio, o serviço vai ficar na Secretaria de Meio Ambiente, vinculado ao Departamento de Agricultura. O Departamento de Agricultura, pela propriedade das coisas, né, de manipulação de alimentos de origem animal, vinculado à agricultura, então fica com a Secretaria de Meio Ambiente. A fiscalização e a ida a campo será muito provavelmente por um veterinário aqui da Secretaria, que é o profissional que tem a legalidade para fazer isso, mas também a gente vai permear ali junto com a Secretaria de Saúde, através de vigilância sanitária e alguma coisa, né, algum outro setor relacionado, para que faça essas inspeções e essa certificação ao final. A colaboração entre esses serviços se torna essencial para fortalecer e garantir uma produção segura no município para os pequenos produtores da região, e que possam operar dentro das normas estabelecidas. Na próxima semana a lei já vai estar em vigor, a gente já está se organizando aqui com a equipe que vai fazer isso. A princípio, vai ser sob demanda, então quem tiver interesse, ele vai fazer um protocolo para o município pedindo que ele quer ser avaliado por essa comissão. A comissão vai até o local que ele produz, seja uma pequena indústria, seja casa ou alguma coisa do tipo, e nós vamos fazer ali uma instrução para ele das adequações que ele vai precisar, desde a manipulação propriamente dita até a estrutura física. Um espaço, sei lá, uma pia diferente ou alguma coisa do tipo. Então, com isso, a ideia é que a gente vá adequando o espaço e a operação da pessoa para que ela chegue num nível, num patamar que ela esteja apta a receber o selo. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. A gente chamou uma matéria entre outra, né? A matéria é sobre a dengue, com relação ao trabalho da Prefeitura de Americana nesta campanha aí para combater, para prevenir o grande número de casos de dengue aqui na cidade. Você acompanha também no nosso portal tododia.com.br. Essa matéria do Felipe falou sobre a fiscalização em ambientes e estabelecimentos com venda de alimentos aqui na cidade de Santa Bárbara. É importante que isso seja feito também, porque é a saúde do cidadão barbarense que está em jogo nesse caso. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais informações aqui no Jornal Todo Dia, segunda edição. Até já!
TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. De volta com o Jornal Todo Dia, segunda edição, e hoje começam a operar de forma efetiva em Americana os novos pontos de radar, hein? Atenção motorista, você que utiliza as vias aqui da cidade, fique atento, novos pontos, a fiscalização está aumentando. E um desses pontos está o repórter João Victor Viana. Agora, detalhes, tudo bem, João? Boa tarde para você. Ótima tarde para você, Vlad, e para todo mundo que acompanha o segundo edição do Jornal Todo Dia. Exatamente, começo de semana em Americana com novidades das ruas. São 15 novos pontos de radares aqui na cidade de Americana. Esses radares que foram anunciados ainda no mês de dezembro do ano passado. Mais precisamente no dia 4 de dezembro foi feito esse anúncio. E desde então, a Prefeitura trabalha na instalação desses novos pontos de radares. Ainda neste mês de janeiro e início de fevereiro, todos esses aparelhos passaram por homologação e que sim, eles pudessem ser aprovados e agora estarem em funcionamento. São 15 novos endereços com pontos de radares e 9 endereços que antes tinham radares, agora não operam mais a fiscalização. Por exemplo, na Rafael Vita, a Avenida Rafael Vita tinha um radar de 50 km por hora, esse radar foi retirado e transferido para outro local. A gente está aqui no encontro das avenidas Europa e São Jerônimo, onde há fiscalização de radares por velocidade e também por avanço de sinal vermelho. Mas um ponto interessante, Vlad, que a gente pode ver aqui, somente no local que não há realmente uma sinalização correta dessa nova fiscalização do ambiente. A gente trouxe a fiscalização para velocidade e para avanço de sinal vermelho. A gente tem um radar aqui, bem ao meu lado, que mostra a fiscalização de velocidade. 60 km por hora é a fiscalização de velocidade. Nós temos 4 semáforos nesse encontro entre as avenidas. Nos 2 sentidos da Avenida São Jerônimo e nos 2 sentidos da Avenida Europa. E nenhum deles está sinalizado de que há um avanço de sinal vermelho. Então este é um ponto que nós iremos, claro, entrar em contato com a Prefeitura, saber o que acontece, principalmente aqui nesse local, que é de muita movimentação e realmente precisa dessa sinalização. Os radares de velocidade estão sinalizados em operação, mas os radares de avanço de sinal vermelho não parecem estar ainda em operação neste local, no encontro entre as avenidas Europa e São Jerônimo. Para a gente trazer rapidinho mais um pouquinho do panorama aqui do local, a gente também detalha todos os locais onde estão os radares aqui. Os 15 novos pontos de radares, pelo número 105, Avenida Gioconda Sibim, Avenida São Jerônimo, no cruzamento da Avenida Europa, onde nós estamos, Avenida Abdunajar, Avenida Antônio Pinto Duarte, na altura da rodoviária. Os outros locais em que também estão os radares, na Avenida Antônio Pinto Duarte com a Avenida da Saúde, no semáforo do cruzamento da Avenida Europa com a Florindo Sibim, no semáforo do cruzamento da Avenida Monsenhor Bruno Nardini com a Rua Iguaratá, na Avenida Campos Sales, próximo ao número 508, na Estrada Ivo Macris, próximo ao Casarão, na Avenida São Jerônimo, próximo ao número 2473, e na Avenida 9 de Julho, nos 2 sentidos, próximo ao Lar São Vicente de Paulo. Então são esses os pontos de radares que já estão em operação na cidade americana a partir desta segunda-feira, Vladimir.
Pelas informações, o João está num ponto ali de fiscalização de radar, então motorista que você utiliza esses trechos citados pelo João Victor, fique atento porque você pode ser multado, né? O radar é feito para conscientizar, para educar, mas claro, tem que pesar no bolso. Obrigado, João, trazendo ao vivo as informações. Vamos falar de esporte agora aqui no Jornal Todo Dia. O Rio Branco venceu, aliás, goleou o Lemense 4-0 no último sábado aqui no Décio Vita, pelo Campeonato Paulista da Série 3. O Rio Branco reencontrou o caminho das vitórias em casa pelo Campeonato Paulista Série A3. Após 2 empates no Décio Vita, o clube venceu no sábado o Lemense por 4-0 em jogo válido pela 8ª rodada. Além da goleada, a partida também marcou a estreia do 3º uniforme do Rio Branco para a temporada, a camisa listrada em preto e branco. Logo no primeiro minuto de jogo, o Tigre abriu o placar com o zagueiro Jordan, que aproveitou a sobra dentro da grande área após escanteio e, como um centroavante, balançou as redes. O jogo, que parecia estar sob controle, se complicou com as chances criadas pela equipe visitante. O Lemense chegou a acertar 2 bolas na trave na primeira etapa. A primeira com o atacante Robson aos 5 minutos e a outra com o meio-campo Dieguinho, que chutou de fora da área, o goleiro Douglas Marques defendeu e ela pegou no poste esquerdo. No segundo tempo, o Lemense não manteve o mesmo nível e a equipe de Americana tomou conta da partida. O capitão Jean Pablo, aos 15 minutos, ampliou de cabeça na pequena área após falta cobrada por Marcelinho. Logo após, aos 24 minutos, Luqueta recebeu da defesa, brigou com os zagueiros, driblou os adversários e deu passe para Gui Vieira, que cara a cara com o goleiro Maílson só tirou de perna direita. E ainda teve tempo para mais. Aos 32 minutos, Gui Vieira retribuiu a assistência e serviu Luqueta, que praticamente sem goleiro, marcou o 4º gol do jogo e o primeiro dele no campeonato. Ao final da partida, o técnico Leandro Mellit falou sobre a evolução do time de um tempo para o outro. A gente conversou no intervalo ali. A gente tem um grupo, uma média de 26 anos, e tem alguns caras muito experientes, outros mais jovens, e que conseguem mentalmente ter algumas modificações, né? E acho que a mudança de postura ela foi fundamental, né? Então, ficou nítido isso, né? A gente fica feliz, mas a gente tem que alertar eles que a gente tem que manter isso o tempo inteiro, né? Mas a gente vem trabalhando para isso, e mérito dos jogadores mesmos, as trocas funcionaram muito bem. Então a gente fica feliz que eles conseguiram, na volta do intervalo, mudar a postura, mudar a atitude e foram premiados com essa excelente vitória. Com a vitória, o Rio Branco segue como o único time invicto da divisão e chegou aos 16 pontos na tabela, subindo do 4º para o 3º lugar, atrás de Marília e Sertãozinho. Na próxima rodada, a equipe de Americana vai até Birigui enfrentar o Bandeirante. A partida acontecerá na quarta-feira, às 8 da noite. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Bela vitória do Rio Branco, goleada sobre o Lemense. Por falar em bela vitória, mais um time da região que venceu, dessa vez fora de casa na Série A4. União bateu o Paulista em Jundiaí. Desbancando o líder e até então invicto no campeonato, o União Barbarense venceu por 3-1 o Paulista no estádio Dr. Jaime Sintra em Jundiaí, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista Série A4. Até esta partida, o Paulista havia vencido todos os jogos, inclusive sem tomar nenhum gol nas primeiras 6 rodadas. O União chegou para o confronto como o 9º colocado, buscando uma vaga no G8. Na primeira etapa, o Leão da 13 abriu o placar com Pedro Lima de cabeça. O zagueirão subiu mais do que todo mundo após o cruzamento de Masterson. Todos os outros gols saíram apenas na segunda etapa. O União ampliou com o centroavante Daniel Cruz. O artilheiro saiu cara a cara com o goleiro e tirou com categoria. Os donos da casa diminuíram o placar com João Choco, em chute de perna esquerda, tirando do goleiro Ivo Ricardo. E nos acréscimos da partida, o Paulista tentava de todas as maneiras o empate e Iago Oliveira aproveitou o espaço deixado, puxou contra-ataque, driblou o goleiro e definiu o resultado do jogo. Com a vitória, o time barbarense chegou aos 11 pontos e subiu para a 5ª colocação na tabela.
Invicto fora de casa, o Alvinegro já conquistou 10 pontos longe de Santa Bárbara do Oeste. Na próxima quarta-feira, a União tem a oportunidade de conquistar a primeira vitória jogando em casa. A equipe recebe a Matonense no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, às 3 horas da tarde. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Parabéns também à União Barbarense por esta grande vitória. Ponto final na segunda edição do Jornal Todo Dia. Obrigado a você pela sua companhia, pela honra da sua audiência. Ao longo do dia você tem mais informações no portal tododia.com.br. Cobertura completa desta segunda-feira na terceira edição do nosso Jornal Todo Dia às 18 horas. Um forte abraço e até amanhã.